Bem-vindos a provavelmente o último seminário desse semestre. A primeira coisa que tenho a dizer é que esse seminário está sendo gravado. Se você está aqui, você tem que dar consentimento para ser gravado. Também ser gravado se você faz perguntas. Hoje temos a honra de trazer o Victor. Ele, originariamente de São Paulo. Se você vê o sobrenome dele, não é uma coincidência, que é muito similar ao sobrenome de Cristo. Tem famílias onde um irmão é corintiano, um irmão é palmeirense, então, irmão experimental, irmão aspectos matemáticos da teoria das contas. Ele fez o doutorado na USP, no Diego Montenegro, depois ele fez pós-doutorado UNAM do México. Agora ele é pesquisador na Coreia, no Instituto de Estudos Avançados em Guangzhou. Ele vai falar de desenvolvimento de caos quânticos em ciência do estudo. Muito obrigado pela apresentação, Jorge. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de apresentar esse seminário. E agradeço a todos vocês pela presença. Eu sei que está todo mundo ocupado, todo mundo tem que fazer, então fico honrado de vocês aparecerem no seminário. Então vamos lá, vamos começar. Vou falar mais sobre caos quântico, mas já tem mais ou menos a ideia geral da apresentação. Depois de uma breve introdução, eu quero gastar quase todo o tempo dessa apresentação discutindo o caos quântico, encorajo vocês a fazerem perguntas, me interrompam, tentar estabelecer essa comunicação bem clara. Então, eu queria falar primeiro sobre como se caracteriza a caos em mecânica clássica, depois falar sobre como o caos se manifesta em mecânica quântica, e depois eu vou falar sobre o TOC, que é um novo diagnóstico de caos quântico. Não é tão novo assim, mas ganhou certa popularidade recentemente, devido a alguns desenvolvimentos em teoria de cordas enfim. E por fim, eu vou falar de uma conexão talvez um pouco inesperada com caos quântico e buracos negros. Enfim, então vamos começar, né? Então, vamos lá. Enquanto em sistemas clássicos, caos clássico é uma coisa muito bem compreendida. E, na verdade, é um tema que foi tomado pelos matemáticos já. Então, a teoria matematicamente rigorosa de caos de sistemas dinâmicos é chamada teoria egótica. E teorema traz teorema, uma coisa muito bem compreendida. E, por exemplo, o primeiro prêmio Medalha Fields que o Brasil ganhou foi nessa área aqui, o Arthur Ávila. Ele trabalha na área de teoria quântica. E, apesar de existirem diferentes noções de caos no mundo quântico, caos quântico é muito menos bem compreendido, até por comparação com caos. Talvez por critérios físicos, que é muito bem compreendido. Mas, quando o pessoal compara com o que se sabe em caos clássico, eles sentem que precisa aprender mais. Então, existem diferentes noções de caos no nível quântico. No entanto, não se sabe qual noção é mais fundamental, o que uma implica a outra. E existem várias dificuldades conceituais de caos no nível quântico. E, recentemente, novas ferramentas são baseadas em funções de correlação fora de ordem temporal. Elas têm ajudado a lançar a luz um pouco sobre esse tema de caos quântico. Então, a ferramenta em questão é uma função de 4 pontos, só que em teoria de campos, geralmente, quando a gente calcula uma função de 2 pontos, 4 pontos, a gente considera ordenamento temporal. Essa função não tem ordenamento temporal. Então, tem um operador no tempo, geralmente em campos você considera um operador em um certo instante, e instantes posteriores, né? E nesse caso, isso não acontece. E isso é conhecido em inglês como Out of Time Ordering Correlator e abreviado como OTOC. Então, eu vou usar a nomenclatura OTOC, mas bem do OTOC, vocês vão saber que trata-se de uma função de 4 pontos. Eu vou entrar mais em detalhes. Sim. Pois bem. Desculpa. Então, vamos lá. Caos clássico, né? Como se define caos clássico? A ideia de caos clássico é até bem intuitiva, é a ideia de sensibilidade às condições iniciais. Então, por exemplo, imagina que você tem uma partícula que descreve uma trajetória no espaço. Aqui, por exemplo, posição, em momento, a partícula descreve uma certa trajetória no espaço.
O sistema é caótico se você mudar um pouquinho a condição inicial e você obter uma trajetória completamente diferente. Então, essa é a ideia, basicamente. Claro que dá para se aprofundar muito mais em como se caracteriza isso, mas essa é a ideia essencial. E em sistemas caóticos, o que acontece tipicamente é que uma pequena variação na posição inicial gera uma outra trajetória cuja distância da trajetória inicial cresce exponencialmente com o tempo. E esse parâmetro que caracteriza essa divergência exponencial de trajetória é chamado expoente de Lyapunov. Então, é mais ou menos essa ideia básica de caos clássico. Quando o sistema em mecânica clássica é caótico, ele exige essa sensibilidade às funções iniciais. Então, aqui eu dou dois exemplos, né? De mesa de bilhar, por exemplo. Então, você imagina que você tem uma bolinha de bilhar e ela sai com uma certa velocidade inicial e ela faz uma certa trajetória aqui nessa região. Num sistema caótico, vamos começar pelo sistema que é não caótico. Quando o sistema é não caótico, significa que, bom, ele tem certas simetrias e você consegue, digamos assim, resolver o sistema. Você consegue integrar com o seu movimento. Por isso é chamado sistema integrado. Então, integrado, o sistema integrado é sinônimo de um sistema não caótico, no sentido de que você tem tantas simetrias no sistema que você consegue restringir a dinâmica de tal forma que você calcula tudo. Então, esse é o caso, por exemplo, se você fizer uma mesa de bilhar circular, e partir de uma bolinha daqui, por exemplo, a bolinha vai receber esses triângulos e ela vai fazer uma trajetória no espaço de fase que é super regular. E, por exemplo, então a trajetória super regular é previsível, no caso integrado, e a partícula, por exemplo, explora todo o espaço de fase. Né? Nesse caso aqui, o centro da sua mesa de bilhar, a partícula nem vai. Então, dá para você mostrar matematicamente que o sistema integrável, a partícula não explora todo o espaço de fase, ela fica confinada numa certa região, e tipicamente tem a forma de um toro, uma rosquinha, né? E no caso caótico, o contraste é por exemplo, essa mesa de bilhar com essa forma, é o bilhar de Milinkovic, a partícula explora todos os pontos do espaço de fase e exige a trajetória irregular e é imprevisível no sentido de que exige sensibilidade às funções iniciais. Então, esse caso aqui é caracterizado por um coeficiente de Lyapunov positivo e esse aqui o coeficiente de Lyapunov é zero, por exemplo. Então, uma pergunta, Sérgio. Sim. No caso caótico, se você tem a mesma função inicial, você tem a mesma trajetória. Exatamente, exatamente. A rigor, mecânica newtoniana é sempre previsível, matematicamente. Mas fisicamente, não. Porque fisicamente você sempre tem influências do ambiente e tal. Mas a rigor No seu caso, a modelagem está fazendo, a única coisa que você varia é a função inicial. Exatamente, exatamente. O resto é determinístico. O resto é determinístico. Você consegue escrever uma equação do movimento com a única variável da função inicial. Exatamente, exatamente. Perfeito, obrigado pela pergunta. Então, agora, antes de falar sobre as novas medidas de cálculo, oi, então, desculpa. Não, é uma coisa, talvez eu não tenha entendido a coisa. Ele posso explicar por que ser constante, quando tem esses números italianos? Porque isso quer dizer que isso, talvez o exponencial que aumenta o espaço de fase, a região do espaço de fase? Não. Ele tem um espaço de fase, vai ser dado, por exemplo, você tem certas posições, você tem certas variáveis de posição que caracterizam o seu sistema físico e momentos associados. Então, aí você tem um espaço de fase que tem uma descrição geral, né, 2n, se você tiver n coordenadas, o espaço de fase vai ter 2n. Então, o que acontece no espaço de fase, por exemplo, se o sistema é conservativo, conserva energia, e aí você vai estar numa superfície de energia constante, tá? Definida pela equação, por exemplo, você tem uma energia, a sua energia depende de várias coordenadas espaciais, depende de várias coordenadas, vários momentos, né? Aí você fala que isso aqui é constante, e isso aqui vai definir uma superfície. E em sistemas em mecânica clássica, você vê que você pode ter sistemas com muitas coordenadas, por exemplo, dependendo do sistema físico que você escreve, você tem muitas coordenadas generalizadas e tem os momentos associados. Então, você pode ter dimensões bem altas, mas tipicamente você vai ter uma superfície. Aqui eu estou fazendo uma superfície bidimensional, mas é uma superfície em dimensões mais altas, que caracteriza a energia constante.
Então, no sistema caótico, a partícula vai percorrer todos os espaços possíveis nessa superfície de energia constante. E o que dá para mostrar é que, no caso do sistema integrado, então isso aqui é a ideia de ergodicidade. A partícula varre todo o espaço em fase. E no sistema integrado, o que dá para mostrar é que a partícula não preenche tudo. Ela preenche uma região que, na verdade, tem uma forma de um toroide. Você pode escrever como uma região que pode ser escrita como uma rosquinha. Assim. É difícil desenhar os dois juntos, mas essa é a ideia. No caso integrável, a partícula não explora todo o espaço de fase. Então, essa é a ideia básica. Então, beleza. É assim que se determina a causa de mecânica clássica. O que acontece quando você vai para a mecânica quântica? Quando você vai para a mecânica quântica, você não tem ideia de trajetória. Então, onde que vai vir essa informação? E os primeiros desenvolvimentos para entender como o cálculo funciona no nível quântico vieram de você analisar o espectro de energia do seu sistema. Quando você vê o espectro de energia, você faz uma estatística do espectro de energia, você vai conseguir descobrir se o sistema é caótico ou integrado. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui à direita, ou desculpa, à esquerda, é um sistema caótico, e aqui à direita é um sistema integrado. E, então, eu plotei aqui, por exemplo, esse aqui é o caso de uma cadeia de spin caótica, aqui é uma cadeia de spin integrada, mas você poderia muito bem pensar, por exemplo, nos níveis de energia, considera, por exemplo, a versão quântica desse problema. Uma partícula se movendo numa região tridimensional, onde o potencial é infinito nas paredes, e você resolve a equação de Schrödinger nessa região. Você também pode fazer a mesma coisa no caso integral, resolve a equação de Schrödinger dentro desse disco, em condições de contorno aqui na fronteira. Então, a função de onda, o potencial não ser dúvida aqui na fronteira. Então, se você quantiza esses dois sistemas, você vai obter a seguinte característica. No caso caótico, o que acontece é que existe uma repulsão de níveis de energia. Esses níveis de energia são fortemente correlacionados, eles não gostam de ficar perto um do outro. E no caso integrado, o que acontece existe uma tendência de os níveis ficarem não necessariamente degenerados, mas muito próximos. Então, por exemplo, aqui eu acho que eu desenhei 16 níveis de energia do sistema caótico, e aqui eu também desenhei 16 níveis, mas você não junta 16 aqui, porque alguns níveis são praticamente sobrepostos, eles são muito próximos. Então, existe uma tendência que eles chamam, em inglês, de level clustering, essa tendência de formar clusters de energia. E, no caso caótico, existe essa tendência de level overload, que é a repulsão de níveis. Como é que você determina isso? Você calcula esse parâmetro X, e você basicamente calcula a diferença de energia entre dois níveis próximos. Você faz um histograma de todos esses sistemas. E aí, quando você tem um sistema caótico, a distribuição que você tem é essa daqui. Parece uma distribuição de Maxwell. É uma distribuição chamada de distribuição de Wigner-Dyson. E, basicamente, você vê que existe uma certa distância média aqui dos níveis de energia. E quando você vai para a distância zero, a probabilidade também vai tendendo a zero. Ou seja, você não consegue encontrar níveis de energia que se tocam. E isso acontece, a ideia básica aqui é que os níveis de energia são fortemente correlacionados. No caso do sistema integrado, você encontra uma distribuição de Poisson. E o que está dizendo que esses níveis de energia são completamente descorrelacionados. Que é o tipo de sistemas que são descorrelacionados ter essa distribuição de Poisson. Então você encontra, você tem uma probabilidade relativamente boa de encontrar níveis de energia muito próximos uns dos outros. E a ideia é isso, os níveis de energia são completamente descorrelacionados em sistemas integrados, digamos assim, suficientemente complicados. A gente está pensando, não, isso aqui não vai valer para sistemas muito simples, por exemplo, oscilador harmônico. O oscilador harmônico é muito especial, então os níveis de energia são bem separadinhos, ele é integrado, mas ele também é muito especial. A gente está pensando em sistemas que sejam suficientemente complicados para ter uma dinâmica não trivial. E aí, nos anos 80, Borrigas, Giannone e Chile perceberam essa característica. É uma observação essencialmente empírica, e eles basicamente postularam que se você tiver um sistema clássico, que é caótico, e você quantizar esse sistema, você deve obter algo desse tipo.
uma distribuição de Wigner-Dyson. Depois, um sujeito, Michael Berry, fez a conjectura para o caso integrável. Você vai, no caso integrável, você vai obter uma distribuição de Morton. E o que é interessante sobre essa distribuição de Wigner-Dyson, que esse tipo de distribuição comporta todos os níveis de energia de uma matriz aleatória. Então, existe essa teoria de matrizes aleatórias. Você define, por exemplo, uma certa matriz. Deixa eu fazer aqui. Onde os elementos dessa matriz são essencialmente números aleatórios. E aí você pode montar uma matriz que seja, vamos supor, aqui são números reais. Então, aqui você vai dizer que isso aqui é um número aleatório, digamos assim. Com média zero, por exemplo. E um certo desvio padrão. Aí você monta essa matriz com números totalmente aleatórios, mas no sistema físico você quer que a matriz seja hermitiana, né? Então, o que você faz? Você monta uma matriz simétrica, que vai ser a matriz que você já gerou aleatoriamente, soma, por exemplo, a transversa dela, faz uma média, e aí você tem uma matriz, digamos assim, hermitiana, onde, basicamente, você tem elementos na diagonal, que são números aleatórios, você tem elementos aqui acima, que também são números aleatórios, e os elementos aqui abaixo, necessariamente tem que ser iguais aos de cima, mas eles também são números aleatórios, só que iguais aos de cima. Então, quando você define uma matriz aleatória, você faz a estatística de níveis, você encontra isso daqui. Então, a conjectura ela basicamente diz que, se o seu sistema é caótico, o hamiltoniano praticamente se comporta como uma matriz aleatória. Então, a ideia de causa aqui nesse contexto é que o sistema é tão complicado que existe uma distribuição, uma descrição estatística emergente. E isso gera certa universalidade. Então, perguntas nesse ponto? Então, essa seria, digamos, a punchline. Se o sistema é caótico, ele se comporta, os níveis de energia se comportam como os de matrizes aleatórias. Aí, essa é uma medida meio estática, né? É uma medida que é muito popular para explicar cálculos quânticos, é o fator de forma espectral. O fator de forma espectral é definido a partir da função de partição. Você calcula a função de partição do seu sistema, e aí você faz uma continuação analítica beta, que é a temperatura inversa, 1 sobre a temperatura. Você calcula a função de partição do seu sistema, e aí você calcula essa razão aqui de partição, é definida dessa forma, e você obtém um objeto que depende da separação entre níveis de energia. Mas diferente do caso anterior, onde estava basicamente diferença de energia em níveis adjacentes, aqui você tem diferenças de energia entre níveis quaisquer. Então, esse fator de forma espectral, ele mede, digamos assim, correlações entre níveis de energia que estão mais distantes entre si, e ele tem um comportamento característico que é, digamos assim, a impressão digital de sistemas caóticos. Se você quiser calcular esse objeto aqui para uma teoria de matrizes aleatórias, você vai obter essa curva típica aqui. Tem essa primeira região, conhecida como slope. Essa aqui é o dip, essa região aqui. Depois tem uma rampa. A rampa está dizendo que existe essa rigidez espectral, essa correlação de nível de energia distante. E depois um platô. Quando você tem um sistema físico, você pode simplesmente calcular. Se você for capaz de determinar o espectro de energia do sistema físico, você consegue verificar se ele se compara a uma matriz aleatória ou não. Você consegue dizer se você tem em mãos um sistema caótico ou não. No sistema, no caso caótico, você vai obter algo parecido. No caso integrável, por exemplo, você não tem a rampa. Tipicamente seria um comportamento não universal. Então, essa ideia de usar a teoria de matrizes aleatórias para descrever sistemas muito complicados começou com Wigner, tentando descrever o núcleo atômico. Para quando o número atômico era muito alto, ele percebia que o núcleo era muito difícil de fazer a descrição, e ele simplesmente tentou fazer uma descrição com matrizes aleatórias e percebeu que isso funcionou bem para descrever, por exemplo, os níveis de energia de núcleos especificamente pesados. Então, essas duas coisas que eu mencionei, fator de forma espectral e a conjectura de corridas de Ananti, são, digamos assim, a forma áurea de se definir caos quântico.
a definição mais aceita. Existe uma quantidade gigantesca de evidência em favor dessa conjectura aqui. Existem exceções que são bem compreendidas, mas é, digamos assim, a melhor definição de caos quântico. Isso é importante. O sistema integral, essa situação também é uma coisa universal. Onde é isso? Eu não sei quão universal é isso, mas isso vem do Michael Berry, usando a teoria de órbitas periódicas, ele conseguiu derivar o que seria. Existia a proposta para o caso, digamos, caótico, para o caso integrável, foi o Michael Berry que propôs, mas você encontra exceções a essa regra. Você encontra exceções a essa regra. O principal, quando o sistema é integrável, a principal coisa que acontece é não universalidade. Então, se o sistema for suficientemente complicado, eu espero sempre ter alguma coisa desse tipo. Mas se você pegar um oscilador harmônico invertido, muito simples, um sistema de duas partículas, aí você pode encontrar desvios disso daqui. Mas se você tiver um sistema de muitos corpos, aí eu espero algo desse tipo. Mas existem exceções aqui para esse caso. Mais perguntas? Bom, então essa é a definição. Digamos assim, o que é interessante aqui é que a proposta do Corrida do General Schmidt é que você parte do sistema clássico, que você sabe que é caótico, e aí você quantiza e você obtém essas duas coisas. No entanto, existem sistemas que não têm limite clássico. Por exemplo, uma cadeia de spins, ou um simples spin. Ou ele está para cima ou ele está para baixo. Para você ter uma coisa clássica, por exemplo, spin 1,5, né? Ou ele está para cima ou ele está para baixo. Se você tiver spin 10, por exemplo, você tem várias projeções para partir do menos 10 a 10, né? Então, isso é uma coisa mais clássica. Então, se você tiver spin muito grande, você pode reproduzir um objeto clássico, né? Considerando essas múltiplas projeções. Mas quando você tem spin 1,5, por exemplo, o spin está para cima ou está para baixo. Então, é uma coisa intrinsecamente quântica e não tem limite clássico. Então, mas para cadeia de spin, quando a cadeia de spin é integrável, você consegue resolver, você obtém algo desse tipo. E quando a cadeia é caótica, você não consegue resolver, você obtém algo desse tipo, apesar de não existir o limite clássico. Então, é uma observação, digamos, empírica, fazendo simulações numéricas, mas adota-se esse tipo de definição como uma working definition para caos quântico. Apesar de não existir uma compreensão mais profunda de por que exatamente isso daí acontece. Então, bom, esse é o resumo de caos quântico, segundo as definições mais bem aceitas de caos quântico. E agora eu queria falar como você parte do caos quântico e chega no... Agora eu quero falar sobre o TOPS, né, essa nova proposta para definir caos quântico. E como eu mostrei anteriormente, e até tem a ver com a pergunta do Jun, o que você vê aqui é que o quanto... Eu mencionei a divergência de trajetórias, né? O quanto isso aqui diverge depende da posição inicial, né? Então você percebe que se eu fizer uma razão dessas duas quantidades, estou tendo uma posição inicial. Então, é bem natural, se você quiser caracterizar caos quântico, você considerar simplesmente a derivada da sua posição com relação à posição inicial, que é o que o João perguntou. Então, essa é uma coisa bem natural que você pode fazer. E lembrando lá dos conceitos de posição da mecânica clássica, essa derivada em relação aqui pode ser escrita como esse conceito de posição aqui. Tem alguma pergunta sobre o conceito de posição? Caso alguém não lembre, eu posso lembrar a definição. Mas, quando a gente escreve a coisa com o conceito de posição, a generalização para o caso quântico meio que fica natural. Você simplesmente substitui o posição por um computador e promove essa posição e o momento a operadores. Aqui eu esqueci de pôr o chapéuzinho. E aí, isso aqui vai ser um operador, né? Então, geralmente isso tem uma fase. Então, para evitar que fases se cancelam, em geral você define esse computador ao quadrado e toma o valor esperado num certo estado quântico do seu sistema. Aí você obtém um número. Porque nesse nível aqui você tem só um operador. Mas quando você propõe esse objeto aqui, você obtém um número. Esse
procura o computador ao quadrado, calcula o número esperado no estado quântico do seu sistema. Então, isso apareceu pela primeira vez no paper desses sujeitos últimos aqui, Larkin e Fischer-Tropsch, 69. Eles não tinham caos na agenda deles, era uma outra proposta, estavam estudando supercondutores, mas a ideia básica aqui é que esse objeto aqui deve ser capaz de diagnosticar ou de detectar caos no nível quântico. Essa é a ideia. E pela analogia clássica, você espera que isso cresça exponencialmente com o tempo. E é claro, nem todo sistema quântico que você define está definido em termos de posição, momento. Numa cadeia de estudos, você tem matrizes de Pauli, né, em cada sítio, o modelo de Ising, por exemplo. Então, no caso mais geral, você simplesmente substitui esses operadores por operadores hamiltonianos genéricos da sua teoria. Então, por exemplo, poderia ser um campo escalar, por exemplo. Isso aqui poderia ser uma derivada de um campo. Pode ser qualquer operador hamiltoniano da sua teoria. Então, a proposta é que esse objeto aqui detecta caos. E aí, pensando na analogia clássica, você espera que se o sistema for caótico, você vai observar essa divergência. Ou seja, você vai observar que esse operador cresce. Só que a gente sabe também que essa visão clássica ela é limitada. Se você considerar pacotes de onda que se comportam como partículas, quando a gente pensa na propagação dos pacotes, geralmente esses pacotes vão se espalhando, né? E a visão clássica vai se perdendo. Então, se você pensa em pacotes de onda representando partículas que se separam, eventualmente esses pacotes se espalham e começa a ter uma interferência entre as ondas. Então, isso aqui não pode crescer para sempre. Em algum momento, efeitos de onda, de interferência, vão passar a ter um papel importante e esse objeto não vai conseguir continuar crescendo. Então, eu vou te mostrar como esse objeto se comporta, no caso caótico. Esse objeto aqui, esse computador ao quadrado, ele tem um comportamento que cresce, como eu falei, o que lembra o caso clássico, mas eventualmente ele satura para um valor constante. Isso acontece quando a visão clássica desaparece. Então, essa região de crescimento aqui, que pode ser exponencial em alguns sistemas, digamos, você está numa região clássica de descrição do seu sistema, e a escala de tempo que aparece aqui, em mecânica quântica, aqui aparece com tempo de embaralhamento, mas no contexto de mecânica quântica a gente chama isso de tempo de Ehrenfest, que é o tempo onde você consegue escrever as equações de Newton, tomando valores esperados de x, no qual as equações de Newton valem no tipo de valor esperado. Então, vamos lá. No sistema caótico, você espera que esse computador cresça e sature, e você espera que você obtenha isso para quase qualquer operador que você ponha lá. Ao passo que no sistema integrado, você obtém um comportamento não universal. E aqui que se define o famoso OTOP. Essa função aqui, se eu tomar operadores simples, por exemplo, V ao quadrado, se eu falar que V ao quadrado e W ao quadrado são iguais a 1, por exemplo, operadores hermitianos unitários, eu posso escrever esse computador ao quadrado como uma constante menos uma função de 4 pontos. E esse aqui é o famoso OTOP. Você vê que ele é uma função de 4 pontos, onde os operadores não são ordenados temporalmente. Esse cara age num certo instante de tempo, esse cara age no tempo anterior, depois volta para o instante de tempo posterior, depois volta para o instante de tempo a zero. Então, isso aqui não é um objeto que aparece regularmente em teoria de campos, porque geralmente as pessoas consideram um ordenamento temporal. Mas a função de correlação sem ordenamento temporal é a que guarda informação sobre caos. Então, esse é o objeto que você pode usar os dois objetos para caracterizar caos. O computador ao quadrado, que cresce e vai para 2, ou o OTOP, que parte de 1 e vai para 0. E os dois representam informações equivalentes. Mas os dois aparecem na literatura. Então, tem alguma pergunta aqui? Uma explicação talvez tenha sido. Então, vamos tentar criar um pouco de intuição sobre esses objetos. Vamos lá. A ideia aqui como que esse computador cresce? Basicamente, você pensa aqui, eu estou calculando um computador entre dois operadores, V e W. Em geral, eles atuam sobre graus de liberdade distintos do sistema. E a ideia aqui é que esse operador, conforme você evolui em tempo, ele efetivamente cresce no espaço de graus de liberdade. E esse objeto, esse computador ao quadrado, atinge um valor constante quando o W já, digamos assim, se espalhou por todos os graus de liberdade do sistema.
Então, você pode pensar isso aqui como uma epidemia, por exemplo. E existem até certos modelos de crescimento de operadores que são essencialmente modelos epidemiológicos. Então, esse operador cresce, o espaço grau de liberdade e infecta todos os outros operadores do sistema e dessa forma ele consegue ter um computador não nulo como veio. Quando isso acontece, quando ele atinge um valor constante, isso implica que o outro tem que ter um valor nulo. Aqui, talvez essa figura seja um pouco abstrata, mas eu acho que dá para entender melhor o que está acontecendo com o exemplo de uma cadeia de spins. Então, vamos pensar, por exemplo, no modelo de Eisen. O modelo de Eisen é esse modelo aqui, né? Você tem, aqui, por ZI, eu quero me referir a uma matriz de Paulo. ZI é basicamente uma matriz de Paulo na direção V no site I. Então, por exemplo, isso aqui é uma matriz assim, né? A mesma coisa para XI. XI é a matriz de Paulo na direção X no site I. Que a gente tem, nesses modelos de matéria condensada, a gente tem muitos sítios, né? E o modelo de item, por exemplo, de Eisen é definido por esse termo. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia de spins, onde não apenas eu tenho esse termo de Eisen, mas eu tenho também campos magnéticos transversos na direção Z e X. Esse modelo aqui, dependendo dos valores que eu escolho para as constantes G e H, é possível fazer o modelo ficar caótico ou integrado. E o que acontece? Vamos supor que eu queira calcular esse computador aqui nesse modelo. Então, eu vou falar que o meu operador W é a matriz de Pauli no primeiro ciclo, Z1. E o meu operador V é uma outra matriz de Pauli num ciclo distante. Então, eu sei que no tempo igual a zero, como esses operadores são locais, o computador deles é zero, basicamente. Então, mas de alguma forma, esse objeto cresce e consegue ter um computador não nulo, mesmo com um operador distante. E dá para ver como isso acontece se a gente considera a fórmula de Heisenberg para a evolução temporal do operador. A fórmula de Heisenberg é essa daqui, né? O operador evolutivo no tempo pode ser escrito dessa forma. Isso aqui pode ser expandido numa soma de computadores, que pode ser escrito dessa forma. Então, por exemplo, no caso particular de Z1, a evolução temporal dele é dada por Z1, mais ou menos IT, computador de H com Z1, e você vai comutando cada vez mais vezes o seu Hamiltoniano com o seu operador. E essa aqui é simplesmente a fórmula para a evolução temporal do operador de Heisenberg. Quando você considera, por exemplo, o primeiro computador, você obtém Y1, ou seja, seu operador ainda está atuando no primeiro sítio da cadeia. Quando você considera duas vezes o computador, você já obtém um operador que atua no segundo sítio do sistema. E aí, conforme você vai considerando isso mais e mais vezes, por exemplo, se você considera 4 vezes, você já tem operadores atuando no terceiro sítio. Então, quando você considera essa soma infinita, você está considerando um operador que vai efetivamente crescendo nessa cadeia de spin e consegue ter um computador não nulo entre os dois. E o que acontece? Quando a partícula já se espalhou para todos os sítios do sistema, é que acontece o embaralhamento. Eles chamam de embaralhamento da informação quântica. Então, essa aqui, no contexto de uma cadeia de spin, isso explica como você obtém essa curva aqui, de forma, digamos, qualitativa. Mas existe uma forma, talvez um pouco mais interessante de explicar o que o outro, ou esse Botox está medindo, que tem a ver com essa figura aqui. Imagine, por exemplo, que você tem partículas numa caixa e que, por alguma coincidência gigantesca, no tempo t igual a zero, todas as partículas estão alinhadas no centro da caixa. Elas estavam se movendo aleatoriamente, mas por uma coincidência incrível, todas as partículas ficaram alinhadas no instante inicial. Conforme você evolui a partir do tempo, com esse operador de evolução temporal, você evolui para uma situação mais típica, onde as partículas se distribuem de forma aleatória pela caixa. Mas se você fizer um vídeo dessa evolução e voltar, você recobre a posição inicial. Nada demais. Ou seja, se eu aplicar esse operador de reversão temporal, digamos assim, aqui nota para o sinal que está trocado, eu obtenho a condição inicial, certo? Agora, imagina que eu faço o seguinte, eu deixo essas partículas na caixa evoluírem, elas evoluem com uma certa configuração mais típica, aí, antes de fazer a reversão temporal, eu atuo
nesse sistema como operador. Eu perturbo sensivelmente a posição de uma das partículas. Se eu perturbo a posição de uma das partículas e tento voltar ao sistema no tempo, eu já não recolho a posição inicial. Então, o OT-oscila está dizendo essencialmente esse efeito aqui. O quanto você falha em obter a condição inicial quando você perturba o sistema. Isso vale, se o sistema tiver reversão temporal, isso vale tanto para quando você evolui o sistema para frente no tempo, como para trás. Então, você pode pensar nisso aqui como, por exemplo, o roteiro do De Volta para o Futuro. O Martin McFly volta no passado, ele conhece a mãe dele se apaixona por ele, quando ele volta para o futuro já está totalmente diferente. Então, o OT-oscila está capturando essencialmente esse efeito. Se a gente for colocar na linguagem de cultura pop, né? Então, tem perguntas até esse ponto? Bom, muito bem. Então, vamos ver. Essa aqui é só uma representação desse efeito aqui. Uma perturbação no passado não te permite obter a condição do futuro. Então, a parte que eu falo sobre caos quântico acaba. E agora entra a parte que eu queria falar brevemente sobre o que isso tem a ver com a física de buracos negros. Então, tem alguma pergunta? Eu trabalho com uma chamada correspondência DF-TFT. É uma correspondência que existe no contexto de teoria de corda, e ela foi proposta por esse sujeito argentino em 97. Ele é bem gente boa, apesar de ser argentino. E a ideia básica dessa correspondência é o seguinte: ele descobriu uma dualidade entre dois tipos de teoria. Uma teoria que tem gravidade e uma teoria que não tem gravidade. Então, a dualidade existe, por exemplo, em teorias de gravidade que vivem num certo espaço de curvatura negativa, é o espaço ADS, é um espaço de curvatura negativa. Essa é uma teoria gravitacional e ela tem uma descrição dual em termos de uma teoria que vive na fronteira desse espaço. Então, por exemplo, você imagina esse cilindro aqui, na fronteira do cilindro existe uma teoria dual que descreve exatamente a mesma coisa que está no interior, mas é uma teoria que não tem gravidade e ela vive numa dimensão a menos. Essa teoria, tipicamente, é uma teoria, as teorias descritas por essa dualidade, ela tem simetria conforme, então ela é chamada de CFT. Mas, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Você pode pensar, por exemplo, uma teoria que vive no interior aqui desse cilindro, como a teoria de gravidade de Einstein, por exemplo, num espaço em 5 dimensões. Então, relatividade geral de Einstein em 5 dimensões. A teoria que vive na borda aqui do cilindro, por exemplo, é uma teoria de Super Yang-Mills em 4 dimensões. Então, é uma teoria de partículas. Não tem gravidade. Para esse exemplo da dualidade, a teoria em particular ela tem algumas simetrias. Ela tem simetria conforme, ela tem supersimetrias. Então, eu diria que ela é uma prima distante da QCD. Não é exatamente QCD, é uma QCD com mais simetrias. Então, essa dualidade é importante porque ninguém sabe como gravidade quântica funciona aqui dentro dessa teoria, mas se essa dualidade é verdadeira, qualquer processo que acontece aqui na teoria gravitacional tem uma descrição dual em termos de uma teoria de partículas. Então, talvez eu não saiba como a gravidade quântica funciona aqui, mas se eu colocar o mesmo problema que eu estou tentando resolver na linguagem da teoria de fronteira, eu consigo resolver isso usando teoria de partículas, que em princípio é uma coisa bem entendida. Então, essa é a proposta da correspondência da SCFT. Perguntas nesse ponto? Então, isso aqui surgiu num contexto de teoria de cordas. A teoria aqui dentro é uma teoria de cordas, mas quando você pensa numa teoria de cordas aqui dentro, geralmente você não consegue fazer nenhum cálculo. Então, você toma vários limites que te permitem simplificar o que está acontecendo. O primeiro limite que você toma, por exemplo, é um limite na qual a teoria de cordas se reduz à teoria de gravidade de Einstein. Então, uma teoria de gravidade de Einstein seria uma teoria clássica de gravidade de Einstein. E para fazer isso, você precisa que o número de partículas na teoria, o número de cores na teoria de fronteira seja muito grande. Então, essa aqui é uma teoria, uma prima da QCD. Essa teoria só tem gluons, e em vez de 3 cores, ela tem um número muito grande de cores.
Então, para você obter essa quantidade, a gravidade de Einstein clássica, você precisa de uma prima da QCD com um número de cores muito grande. Muito bem. Quando você pensa em sistemas de temperatura finita, como você tem uma teoria gravitacional, você pode, por exemplo, formar um buraco negro no interior dessa teoria gravitacional. Quando você tem um buraco negro, ele tem uma certa temperatura, que é a temperatura de Hawking, a radiação que o buraco negro emite, e a teoria atual é a mesma teoria, só que a temperatura é finita. Então, no contexto dessa teoria, você pode também calcular os OTOCs, que eu mencionei anteriormente. No contexto dessa teoria, quando você calcula os OTOCs, eu vou pular esse slide, eles basicamente correspondem a uma colisão entre partículas que ocorrem próximo, a colisão ocorre próximo ao horizonte de eventos em buraco negro. E você pode fazer esse cálculo e você obtém um comportamento, de fato, um comportamento exponencial. Desculpa, Pode fazer. não são partículas tipo infinitamente massivas, vamos dizer assim, né? Não são gluons em si. Aqui, geralmente, as pessoas fazem um cálculo de um campo escalar com massa grande, de fato. Entendeu? A massa tem que ser grande para simplificar os cálculos. Então, um quarto escalar como que se dá? Não é um quarto. Não. Aí você põe uma matéria externa acima. Poderia ser um quarto. Poderia ser um quarto. Brownian motion. Você falou quarto em Rubik, é isso mesmo. Então, eu vou pular os detalhes, mas quando você calcula aquele comutador ao quadrado, por exemplo, que eu estava chamando de C, você obtém esse comportamento típico aqui. Você tem um comportamento exponencial com o tempo, tem um perfil espacial também, e aí você obtém que esse coeficiente de Lie por 9 dá 2π vezes a temperatura. E até aí tudo bem. Aqui, os cálculos são feitos geralmente quando você toma H cortado igual a 1, a constante de Boltzmann igual a 1. Então, se você reintroduz esses fatores, você tem essa fórmula aqui do coeficiente de Lie por 9. KBT sobre H cortado. Então, esse é um cálculo que você pode fazer nesse contexto de ADS-TT e cordas, e você obtém esse resultado. Você pode fazer o cálculo dos dois lados. Pode fazer o cálculo do lado da CFT, pode fazer o cálculo do lado gravitacional, e esse aqui é o resultado que você obtém. E o que é interessante sobre esse resultado é que você pode, simplesmente avaliando as propriedades analíticas desse computador, você consegue propor um limite superior para o coeficiente de Lie por 9. Isso foi feito, deixa eu pular para o site que fala sobre isso, foi feito pelo Malta Senna Schenker Stanford, em 2015. Basicamente, eles viram que, usando propriedades bem gerais, que não requer cordas ou nada exótico, você consegue provar que existe um limite superior para caos. Esse aqui é o famoso limite para caos, que eles falam. E isso aqui despertou muito interesse em OTOCs recentemente. Então, muitas comunidades de cordas, comunidades também de matéria fixada, de diferentes grupos, passaram a estudar OTOCs por conta disso daqui, porque apesar de ser descoberto no contexto de teoria de cordas, é muito mais geral que isso. Não requer holografia, não requer cordas, só requer large end, na verdade. Mas você vê que quando você toma H cortado indo para zero, isso aqui vai para infinito, ou seja, no caso clássico, não tem quem os toma. Então é um fenômeno puramente quântico. E o que você observa é que quando você faz o cálculo de holografia para buracos negros, eles saturam essa cota para caos. Então, eles são muito especiais. Sistemas holográficos escritos por ADS-TT, eles são muito especiais porque eles são maximamente caóticos. Então, esse limite para caos foi derivado no contexto de buracos negros que não são gigantes. Se você considera, por exemplo, buracos negros gigantes, é possível mostrar que esse limite muda um pouquinho. Eu fiz um paper sobre isso em 2019, e basicamente você percebe que o coeficiente de Lie por 9 é afetado pela rotação do buraco negro. Então, Sim. não depende da massa. Isso aqui? Não, é super universal, né? Então, interessante isso. Tem mais pesado particular. De fato, é muito universal, não depende da massa. A questão da massa grande é só para você conseguir fazer os cálculos, mas espera-se que obtenha esse mesmo resultado para outras. Porque para muito tempo, se perguntar, tem gente que estudou
Brownian motion, né? Sim, sim. O Brownian, exatamente, você tem carga pesada, uma temperatura lá, eu acho que é o mesmo número, só que depende, só tem um dividido para a massa. Ah, um pela massa. Eu acho. Quando você pega uma teoria de campos interagentes, por exemplo, pega uma teoria de campos escalar, por exemplo, uma gradiente assim, só um campo escalar, e você considera, por exemplo, uma interação lambda e a quarta, você consegue calcular isso no seguinte de 9, e você obtém algo que de fato depende da massa, que você falou. Geralmente é uma coisa assim, deixa eu continuar aqui, porque tem muito lambda. Mas você obtém algo assim, algo pelo quadrado, isso depende do inverso da massa. Isso. Em geral, como a sua intuição acho que está correta, mas em holografia é muito especial. A holografia é um resultado super universal. Enfim, isso é importante porque você consegue um critério bem preciso para identificar sistemas holográficos. Então, por exemplo, o modelo SOIK surgiu desse tipo de consideração. O Maldacena aqui propõe que qualquer sistema que tenha uma descrição dual gravitacional precisa necessariamente satisfazer o limite de Laplace. Só que ele não deu nenhum exemplo. Aí o Sachdev veio e propôs o primeiro exemplo de um sistema que satura essa forma. Então, aqui tem alguns detalhes adicionais. Eu queria comentar um pouquinho sobre tem condições para crescimento exponencial. Bom, uma coisa, aí o que acontece? Essa figura eu peguei em um artigo do Diego Urbina, e ele discute um pouco, ele entende um pouco esse tema. São pessoas que trabalham com caos quântico. E, tipicamente, para você que as pessoas trabalham com caos quântico, um limite semiclasse, onde a ação do seu sistema é muito maior que a h cotada. Mas, geralmente, em sistemas com poucas partículas, por exemplo, um single particle quantum inteiro, com poucas partículas. Esses desenvolvimentos recentes com o TOX, eles estão aqui. Você está num número de partículas grande e os efeitos são diferentes. Então, essa é uma região, na verdade, pouco explorada desse diagrama. As pessoas chamam isso de caos em sistemas de muitos corpos, ou many body quantum inteiros. E isso advém desses desenvolvimentos que começaram em teoria de cordas, mas depois perceberam que era mais geral e começaram a aplicar fora do contexto de teoria de cordas. Só um rápido comentário sobre isso aqui. Agora, bom, eu vou tentar chegar o mais próximo possível de como você poderia medir isso experimentalmente. A rigor, um toque, para você medir experimentalmente, você precisaria de uma máquina do tempo, né? Para evoluir o sistema do tempo e voltar. E é muito difícil fazer isso, obviamente. Mas existem certos sistemas físicos onde você controla o hamiltoniano dos sistemas. Então, por exemplo, tem certos sistemas físicos onde o hamiltoniano do sistema depende de um certo parâmetro A, e você escolhe um valor para A, por exemplo, A0, e você obtém um hamiltoniano H0. Aí você vai escolher um outro valor para A1, e você obtém, por exemplo, menos H0. Então, um sistema desse, onde você consegue basicamente trocar o sinal hamiltoniano, seria um sistema experimental onde você poderia medir esse tipo de operador fora de ordem temporal. Mas o que dá para fazer agora é simular isso em computadores quânticos. Os computadores quânticos eles não são muito bons atualmente, né? Eles têm muito erro na implementação de transformações unitárias. Por exemplo, se você quiser fazer um cálculo simbólico, matemática no computador quântico, você não consegue. Mas tem coisa que já dá para fazer no computador quântico. Isso aqui é um exemplo. Os autógrafos podem ser estudados em computadores quânticos. E, por exemplo, eles, usando computadores quânticos simples, com 5 qubits ou 7 qubits, eles estudaram, por exemplo, opiocidística. Então, isso é o mais perto que dá para chegar no experimento atualmente. E eu só queria mencionar aqui que esses objetos são muito importantes no contexto de informação quântica. Apesar de a ideia deles é basicamente caracterizar caos quântico,
mas eles têm aplicações práticas no contexto de informação quântica. Um exemplo bem interessante é o teletransporte quântico. Você pode usar o TOPS para caracterizar teletransporte quântico. Eu não preparei slides sobre isso, infelizmente, mas só para finalizar, então eu queria falar que o caos quântico é uma ferramenta que, pelo menos para mim, me permite entender melhor como funciona a SFP. Eu mencionei, por exemplo, anteriormente a S5 e SFP4, mas se você considera sistemas de baixa dimensionalidade, geralmente eles são mais simples, você consegue, você tem mais controle analítico sobre o modelo. Então, essas considerações de cálculo quântico nos permitiram elaborar modelos de holografia bem mais simples, por exemplo, a DS2 FT1, e isso pode nos ajudar a entender como gravidade funciona no nível quântico a longo prazo. Mas, mesmo que você não gosta de cordas, existem descobertas aqui que são válidas mesmo fora do escopo de ADS-CFP. Por exemplo, o limite para causas, e, por exemplo, como detectar causas para vezes quânticas de campos para imigrante. E, por fim, eu acho que causa é uma ferramenta muito útil e pode ter um papel fundamental também para entender o comportamento hidrodinâmico de sistemas pequenos, sistemas pequenos. Isso que eu aprendi com o Jorge recentemente. E, bom, isso eu achei tudo que eu tinha falar. Obrigado pela atenção. Quero falar do máximo do máximo que tem, quem tem lá é a temperatura do buraco. É a temperatura do buraco negro. Ou a temperatura da teoria de campos. Aqui, né? Isso. Você pode pegar uma teoria de campos, ou qualquer sistema físico que você quiser, na verdade. Você põe o sistema a temperatura finita. Então, quando você vai calcular, por exemplo, o valor esperado do observável, por exemplo, você tem um observável O, eu fazer errado. Eu quero calcular o valor esperado de um observável O. A temperatura finita, eu só estou, basicamente, você está... Se fosse azul, ele não vai chegar, não. não. Você quer calcular, por exemplo, o valor esperado do seu operador O, a temperatura finita significa que você está calculando um traço de menos beta H, operador O, por exemplo. Mais um contexto de ADS-FT, quando você vai fazer a descrição do aula gravitacional, essa vai ser a temperatura do buraco negro. Vai ser dada pelo raio do horizonte de eventos, né, do buraco negro. Como você identifica, em ADS-FT, você identifica as temperaturas. Esse beta que está aqui, é 1 sobre 3, é igual à temperatura do buraco negro. Eu tenho uma pergunta bem besta. Na hora que você está falando da fase, lá quando você mostra o gráfico, tudo sobe, você tem o toque. Sim. Perguntar nesse slide? Posso. Aí você falou que é basicamente ele está falando naquela velha assim, eu não entendi. Qual que é a diferença? Aquele quando você coloca o computador quadrado é como se tivesse o ordenamento temporal e o outro sem ordenamento temporal? Não, ali eu estava só expandindo o computador ao quadrado. Eu peguei esse VW. Desculpa, esqueci, porque não dá para ler. Eu só abri só, na verdade. Você tem um V, um W, assim, e você está só fazendo VW menos WV ao quadrado. E aí eu peguei um caso bem simples, onde você tem, por exemplo, esses caras são... Eu tenho V ao quadrado igual a 1, por exemplo. É o caso de uma matriz de Pauli, por exemplo. Mas não precisa ser, na verdade. Se você só meramente abrir, você vai ter dois termos que são algo assim, por exemplo. E você vai ter dois termos onde você tem VW, VW. Se você expandir, né? Aí ali eu usei que esses caras eram 1, por exemplo. Mas os dois estão fora de ordem. Aí você coloca o CD seria o quê? Eu chamo de computador ao quadrado.
não tem um problema de nomenclatura, porque Statutos Físicos tem uma longa tradição de usar nome inapropriado. Então, muita gente chama essa atividade de Antônio. Mas a nomenclatura original é double como tema. Agora, então, esse CD que está botando é aquele desse nome. Não, esse C tem que ser esse aqui, e o outro C é essa parte aqui, só. Ah, tá. Os dois carregam informações equivalentes. Eu devia esquecer o outro C, escrever só esse, na verdade, para evitar essa ambiguidade de nomenclatura. Mas é que, tecnicamente, é só esse outro C que é fora de ordem temporal. Porque o computador ao quadrado ele tem uma parte que é ordenada temporalmente. Então, não é muito apropriado chamar ele de OTOC, mas o pessoal chama. Então, meio que, como sempre, na física, né? Eu tinha entendido que estava botando a mesma pessoa do time. Não. Obrigado pela pergunta. Eu estou vendo. Concretamente, na holografia, isso ria da que são? Da onde vem? Não, que é fisicamente. Porque a pergunta é, isso é coisa sobre a massa, a independência da massa. Se isso aqui é uma coordenada espacial, tem que depender da massa pela cinemática, né? Mais grande a massa da partícula. É que eu abreviei mais informação. Tem uma dependência do pré-fator, por exemplo. Vamos lá. E em holografia, isso aqui corresponde a uma colisão de alta energia que corre perto do horizonte de lente. A interpretação física é de duas partículas colidindo perto do horizonte de lente. E o que você tem aqui, aqui, na verdade, você tem uma informação da definição de escala dos operadores, totalmente proporcional. Mas o objeto como um todo depende da massa, mas só o procedimento de diagonal que é universal. Mas, por exemplo, isso aqui também depende. Isso também. Ok, faz sentido. Faz sentido. O tempo e a temperatura são correlatos. Exatamente. Faz sentido. E isso aqui não, por coincidência, é uma frequência de Max Parâmetro. Eu fiz isso para teorias que quebram a simetria conformal, que tem uma escala intrínseca. Tem para teoria de, assim, por exemplo, Lambda 4, foi feito pelo Stanford, porque esse termo aqui quebra a simetria conformal. Agora, deixa eu ver. Não, mas holográficos. Holográficos. O SLP em rigor quebra. E o termo que quebra simetria conforme que gera a parte exponencial. Mas essa aqui acho que é muito especial. Deixa eu ver. Não tenho certeza se foi feito nos moldes da DSLP. Se tem um cálculo material, não. Porque o coeficiente do modo browniano, eu tive uma entrevista sobre isso, foi feito para teorias que ficam carentes. Entendi. Como a questão da estado da rede, ela é claramente a crítica. Eu acho que, por exemplo, em sistema holográfico, o modelo TCP, que é o forma, eu não tenho certeza se, por exemplo, você pode calcular isso aqui, mas eu não sei se o cálculo é tão preciso, assim, se você tem controle analítico do cálculo. Mas acho que não foi feito. As perguntas? Ok, se não, muito obrigado. Obrigado pela pergunta.